iniciar esta minha palavra prestando uma homenagem ao aniversariante do dia, que infelizmente, em decorrência de um problema de saúde, não pode estar nesse plenário. Trago minhas felicitações ao senador Cristóvão Buarque. E ao lembrar de Cristóvão Buarque, no dia do seu natalício, recordo aquilo que Cristóvão tem pregado com a perseverança dos que creem no Brasil melhor, que a intervenção que já deveria ter sido feita há muito tempo no nosso país era a intervenção federal na educação. Cristóvão defende uma participação maior do governo federal na educação brasileira para que possamos, num primeiro momento, salvar a primeira infância. Porque só cuidando das nossas crianças é que nós poderemos ter um futuro melhor. E é óbvio que o que está acontecendo no Rio de Janeiro é a consequência direta da falência do Estado brasileiro, que é incapaz de proteger sua população e muito menos de oferecer a ela oportunidades iguais, para que cada um, com oportunidades iguais, possam construir o seu próprio futuro. E o Rio de Janeiro ficou ainda mais vulnerável a tudo isso pelo exemplo que a população testemunhou dos seus governantes recentes. É claro que o que aconteceu no Rio de Janeiro está diretamente vinculado ao desmonte que foi feito naquele Estado por práticas de corrupção, pelo crime organizado, pela formação de quadrilha, não apenas dos traficantes, mas dos seus governantes. E é óbvio que isso contamina o estágio de convivência da população. Portanto, não há o que se fazer hoje no Senado Federal a não ser aprovar o decreto presidencial. Não há alternativa. Qualquer posição contrária é naturalmente embate político, não é defesa efetiva da população do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que nesse instante ocupa novamente de forma intensa meu coração, minha alma, porque lá vivi durante 11 anos da minha vida. Meu pai, Ronaldo Cunha Lima, que foi senador, cassado em 1968 pela ditadura militar, foi cumprir o seu exílio inicialmente em São Paulo por apenas 2 anos e depois no Rio de Janeiro por 11 anos. E, em decorrência da ditadura militar, morei no Rio, passei a amar aquele Estado, construí amigos e hoje estou aqui como senador paraibano para defender a população do Rio de Janeiro, que não pode mais ficar exposta a tudo aquilo que vem acontecendo naquele Estado. Nós vamos aprovar por larga maioria a votação, o decreto presidencial, porque até mesmo aqueles que não compõem a base de sustentação política do presidente Michel Temer, entre os quais eu me incluo, não sou base do governo, vou votar favoravelmente, porque aqui estou para fazer o que é correto. Mas também aqui estou para cobrar providências no que diz respeito a outros estados. O Rio de Janeiro não é uma situação isolada. O Rio de Janeiro não é uma posição estanque. O Rio tem todo esse problema com o narcotráfico pela sua posição logística, que se equivale à posição logística que o Ceará tem no Nordeste, por exemplo. E o fato é que não apenas o Rio de Janeiro, não apenas o Ceará, mas a Paraíba, que represento no Senado Federal, tem problemas e problemas gravíssimos. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, estava até poucos instantes nesse plenário. Eu já havia feito a solicitação por telefone, fiz de viva voz, para que não apenas eu, mas a bancada federal da Paraíba, no Senado e na Câmara, possamos ter audiência com o ministro da Defesa, com o ministro da Justiça,
para entender os critérios que foram utilizados para essa intervenção. Por que o Rio de Janeiro e não outros estados? No caso da Paraíba, por exemplo, no que diz respeito ao homicídio, no ano de 2008 a 2016, se registrou um crescimento de 39%. No Rio de Janeiro, se verificou um decréscimo de 8%. Então, no período de 2008 a 2016, na Paraíba, os homicídios apontaram um crescimento de 39%. No Rio de Janeiro, um decréscimo de 8%. No caso de roubo de veículos, a Paraíba, pasmem, nesse mesmo período de 2008 a 2016, registrou um crescimento de 3.267%, enquanto que no Rio de Janeiro o crescimento foi de 342%, 10 vezes menos. Então, queremos saber do ministro Raul Jungmann, do ministro da Justiça, quais os critérios que foram utilizados, para que os outros estados possam ser também contemplados com ações efetivas de segurança pública. Vou votar a favor do decreto, já anunciei a minha posição. Temos várias outras providências que precisam ser adotadas, mas precisamos também compreender definitivamente que o Rio de Janeiro não é um estado estanque do Brasil. Recentemente foi publicado no mapa da violência os crimes violentos letais intencionais, enquanto que João Pessoa, capital da Paraíba, ocupa, lamentável e desgraçadamente, o 4º lugar no Brasil. A capital do Rio de Janeiro, que tem o mesmo nome, é a 23ª capital do país. Então, é preciso que possamos ter as razões objetivas que levaram a esta intervenção apenas no Rio de Janeiro e não em outros estados que enfrentam problemas tão ou mais graves do que se vive no Rio de Janeiro. Aproveitar esse instante para aprofundar medidas que possam resgatar e salvar a primeira infância é o que podemos fazer nesse instante. E eu encerro como comecei, prestando a minha homenagem à ausência, em decorrência do seu problema de saúde, ao senador Cristóvão Buarque, que há décadas, que hoje está aniversariando. A homenagem tem o propósito de abraçá-lo no seu natalício, e que há décadas defende a federalização da educação, a intervenção federal definitiva para que os nossos professores sejam melhor remunerados, para que as nossas crianças tenham, finalmente, o direito à sua primeira infância, porque esta é a primeira e definitiva medida de transformação. O resto é paliativo. Nós sabemos que o problema não será resolvido com a intervenção decretada pelo presidente da República, mas algo precisava ser feito. E, já que foi feito, vamos manter a decisão e aproveitar essa janela de oportunidade que se abre para que nós possamos discutir a segurança pública no Brasil como um todo, com um debate muito mais amplo, muito mais profundo do que pura e simplesmente a intervenção numa unidade federada. Portanto, senhor presidente, agradeço a oportunidade, renovo da tribuna do Senado o que já pude fazer há poucos instantes pessoalmente ao ministro Raul Jungmann, o pedido de audiência para a nossa bancada da Paraíba na Câmara e no Senado, igualmente ao ministro Torquato Jardim, para que possamos ter a resposta do governo federal, o que será feito dentro do planejamento que está sendo construído em relação especificamente ao estado da Paraíba e aos demais estados brasileiros que enfrentam problemas semelhantes ou até, em alguns casos, mais graves do que o próprio estado do Rio de Janeiro. Votarei, sim, em defesa da população daquele estado para que nós possamos aproveitar esse instante e, finalmente, tratar a segurança pública como uma prioridade que já deveria ter sido tratada há muito tempo.